E todos, a uma vez, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa-me ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão. Hoje nós vamos falar sobre o texto Desculpismo, também uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E neste texto, Emmanuel faz um alerta muito importante para nós. Desculpas sempre foram a porta de saída para muitos de nós. Em muitos momentos das nossas existências, estivemos enebriados dentro do vício, com comportamentos ruins, sentimentos ruins. Em outros momentos, amparados por más condutas. E mesmo agora que a doutrina espírita vem nos mostrar o cristianismo primitivo, ainda assim temos muitas desculpas. Estou velho demais, estou novo demais, tenho um trabalho que me toma tempo, tenho uma família que me toma muita atenção. Mas o alerta de Emmanuel é que às vezes nós vamos acordar muito tarde e vamos precisar de muitas e muitas oportunidades seguintes para recuperarmos este tempo perdido e recuperarmos os nossos sentimentos, reformarmos o nosso íntimo. Portanto, o alerta é bastante importante. Não vamos deixar para depois aquilo que podemos começar agora, plantar agora estas sementes e colher no futuro. Como nada no texto de Emmanuel é por acaso, ele faz a introdução, que foi o texto que eu acabei de ler. Ele vem da parábola das bodas, ou também do grande banquete. Está descrito em dois evangelhos, o evangelho de Lucas e o evangelho de Mateus. Eu acabei de ler o evangelho de Lucas. É uma parábola que diz o seguinte: o rei convida os nobres da sua corte para um banquete, em homenagem ao seu filho. Mas muitos desses nobres se escusam, ou seja, se desculpam, dando outros motivos para recusarem o banquete. Foi isso que este versículo dizia. Quando então o rei convida os outros servos para aí sim participar do banquete. Esta parábola é cheia de simbolismos, mas o que podemos entender e conectar com este texto é que o rei, simbolizando o nosso Pai maior, Deus, convida a todos nós para o banquete do seu Filho, Jesus. Se Jesus estivesse aqui hoje, com o seu corpo físico encarnado, porque Ele está sempre no meio de nós, mas com o seu corpo físico, como 2000 anos atrás, e Ele nos convidasse para jantar, nós aceitaríamos ou recusaríamos? Bom, o raciocínio lógico me diz que é claro que eu aceitaria jantar com Jesus, mas o texto de Emmanuel nos alerta, e nós temos recusados dia a dia este convite. Todas as oportunidades que temos para reformar os nossos sentimentos e modificar as nossas condutas são recusas e desculpas que damos para evitarmos o banquete com o Senhor. E esse é o ponto, que possamos então vivenciar todas as nossas oportunidades, às vezes regadas com dor, mas que possamos então aceitar o convite do Pai para cearmos com Jesus. Isso significa para vivermos o reino de Deus em nossos corações. Como é que a gente deve fazer isso então? Como é que eu aceito o convite de Deus e deixo de recusar e dar desculpas, seja ela quais forem os motivos? Eu vou trazer para a nossa reflexão o exemplo e os conselhos de Abigail. Essa história, com algumas modificações, está narrada no livro Paulo Estevão, uma psicografia também de Chico através de Emmanuel. Para quem não sabe, Abigail era noiva do ainda Saulo de Tarso, doutor da lei. Saulo era noivo antes de iniciar a sua pregação. Acontece que Abigail, ela se converteu ao cristianismo antes de Saulo e depois Paulo. E por detalhes da vida e acontecimentos narrados no livro, eles não ficam juntos naquele momento, eles se separam. Saulo ainda vai para Damasco e tem um encontro com o Mestre Jesus. Ele entra na cidade, depois do encontro, ainda cego, e quem o cura é Ananias, que era exatamente o perseguido
por Saulo naquele momento. Depois disso, já transformado em Paulo, ele vai para o deserto, reflete, para assim iniciar a sua missão. E antes que ele comece de fato a sua peregrinação, ele tem a oportunidade de se encontrar com Abigail, neste momento no plano espiritual, porque Abigail já tinha desencarnado por causa de uma doença. Então Abigail vem aconselhar Paulo quais são as atitudes que ele deve ter para seguir o seu caminho de transformação. A primeira lição que trazemos disso, antes mesmo de Abigail, foi a atitude de Paulo em frente a Jesus. Paulo não se lamentou do que aconteceu, ele não pediu desculpas, ele não se lamentou pelas atitudes que ele vinha tendo. Ele apenas disse ao mestre: "Que queres que eu faça?" E Deus é tão misericordioso que mesmo tendo Jesus na frente de Paulo, Deus espalha as respostas. Jesus disse apenas para Paulo: "Entre na cidade." Ananias apenas o curou e agora Abigail vem completar a sua missão, ou pelo menos as instruções da sua missão, porque a missão vai sendo construída ao longo do caminho. Abigail começa para Paulo: "Lava os teus olhos no lago do amor, porque tudo muda quando enxergamos as coisas com amor. Através do amor, somos capazes até mesmo de enxergar as virtudes dos nossos inimigos." Com um pouco de raciocínio lógico, todos nós conseguimos enxergar sementes dentro dos frutos, mas somente o amor vai possibilitar que enxerguemos frutos dentro das sementes. Foi assim que Jesus enxergou o fruto em Paulo, um perseguidor de cristãos. Foi assim que Jesus enxergou em Pedro, Emmanuel e muitos outros, e é assim que Jesus também enxerga em nós os frutos que podemos ter. Mas todo homem da roça sabe que as sementes não brotam se elas não forem cultivadas. Precisamos aqui entender que Deus não é um Deus de milagres, Ele é um Deus de dádivas. Portanto, se formos capazes de recolher as sementes com amor, Deus nos dará a terra, nos dará água, nos dará a luz do sol, nos dará adubo, mas Ele precisa das nossas mãos. E este é o segundo conselho de Abigail: trabalha. Trabalha incessantemente no bem, tenha atitudes, faça. Não fique de novo de desculpas e achando que não dá, que está velho, que está novo, que não fez um curso, que não fez isso. Simplesmente olhe para os olhos do Mestre e pergunte: "Que queres que eu faça?" Portanto, trabalha. Experimentemos por uma semana falarmos coisas boas, elogios, darmos sorrisos e veremos que rapidamente já vamos colher alguns desses frutos. Por outro lado, existem sementes que, se plantarmos agora, vamos colher os frutos daqui a 1000 anos. O benfeitor Emmanuel também nos lembra, em uma outra página, que o tempo só respeita aquilo que ele ajudou a construir. É por isso que o terceiro conselho de Abigail para Paulo na estrada de Damasco é: espera. Não espera ociosa, não aquela espera de quem fica sentado aguardando com que os milagres aconteçam em nossas vidas, porque o conselho anterior foi: trabalha. A espera de quem tem esperança, de quem tem fé no futuro, de quem confia em Deus. O nosso Pai é tão misericordioso que Ele permite que a gente passe por dores, simplesmente para que possamos estender a nossa visão para outras verdades da vida. Deus permite que vivenciemos a dor do luto para que possamos entender as verdades do Espírito imortal, para que possamos entender e absorver dentro dos nossos corações que a vida encarnada é muito pequena em relação a toda a existência. Depois de amarmos, trabalharmos e ainda assim cultivarmos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança no futuro, somos capazes de absorver o quarto conselho de Abigail: perdoa. Perdoar é extremamente necessário se quisermos construir relacionamentos de longo prazo.
Ninguém fica 40, 50 anos casados sem praticar muito perdão todos os dias. Ninguém tem um convívio saudável em família se não formos capazes de perdoar todo o tempo. Se não formos também indulgentes, que é relevar e perdoar os erros dos outros. Nós não precisamos ser juízes do mundo. A nossa consciência já vai fazer isso conosco em determinado momento. Esse é o alerta de Emmanuel no texto. Às vezes podemos ter a ideia ou a consciência de que estamos perdendo tempo muito tarde. Portanto, o perdão dos outros e às vezes o perdão de nós mesmos. Ficamos aqui remoendo muitas das nossas atitudes e não conseguimos caminhar. Isso nos impede de evoluir, nos impede de caminhar na estrada da luz. E aí, sendo capaz de perdoar, temos o nosso coração inebriado no amor. E então o ciclo começa de novo. Ama, trabalha, espera, perdoa. Ama, trabalha, espera, perdoa. Esta é a estrada de Damasco de Paulo. Ontem percorrida por ele. Hoje por mim, por você, por nós. Que possamos então absorver os conselhos de Abigail e uma vez mais aceitarmos, ou desta vez aceitarmos o convite do Pai para ceiar com Jesus, sem desculpas, sem adiamentos, sem achar que na próxima encarnação eu consigo fazer porque essa já está perdida. Agora é o melhor momento para reformarmos os nossos sentimentos e transformarmos as nossas condutas. Que possamos então, neste momento, evitar as desculpas, aceitar o convite de Deus para o banquete e entrarmos nesse ciclo virtuoso sugerido por Abigail para Paulo. Ama, trabalha, espera, perdoa. Ama, trabalha, espera e perdoa. Muito obrigado a todos, que fiquemos todos na paz e na luz de Cristo.